Fala galera, professor Juliano com vocês aqui, professor de História. E o nosso assunto de hoje, pessoal do sexto ano, vai ser sobre a antiguidade na região do Oriente, né? Mais especificamente sobre Egito, ok? Dá uma olhadinha aqui na imagem que a gente tem. Nós já temos aqui as nossas pirâmides clássicas, né? As maiores pirâmides que nós temos até hoje, ali as pirâmides egípcias. Lembra que o Egito não é a única civilização no mundo que constrói pirâmides, mas são, na verdade, essas pirâmides as mais conhecidas, as pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos. E esse assunto, né, você coloca lá no History Channel, coloca agora na tua casa, você vai ver, tem uma chance muito grande de estar passando aliens na antiguidade. Que daí a galera vai achar que foram os aliens que construíram isso daqui. Sempre tem uma relação, né? Porque vejam, por que tem pirâmide no Egito, no México, na China e em outras regiões do mundo? É simples, por causa que é a maneira mais simples de você construir. Quando você vai para a praia, quando você é pequeno, você é do sexto ano, né? Aí você vai construir um castelinho, como é que você faz? Você faz um montinho de areia que vai afunilando na ponta, que se você levar para uma maneira mais detalhada, depois ela se transforma nisso aqui também. Você faz a base larga e ela vai afunilando, se mantém por mais tempo em pé, ok? Então aqui a gente vai relembrar um dos assuntos que, na verdade, eu considero o mais importante para a civilização egípcia, que a partir dele você consegue desmembrar vários outros assuntos, que é a religião egípcia, ok? Vamos dar uma olhadinha na questão aqui, galera. Nós vamos resolver hoje duas questões, tá? A primeira questão a gente vai falar diretamente sobre a religião egípcia, sobre as características gerais da religião egípcia, e daí na segunda vamos falar de um período em que ocorreram algumas transformações nessa religião, ok? Olha só, questãozinha número 1, pessoas. Indique as principais características da religiosidade do Egito Antigo. Então aqui você só precisa dizer quais são. Você não precisa fazer um textão gigante relacionando. Não, aqui você pode colocar. Se você quiser colocar no teu caderno, inclusive em tópicos, você pode fazer, tá? Vamos lá. Qual a primeira característica que a gente tem que saber sobre religiosidade no Egito Antigo? Essa daqui, ó. O politeísmo. Ó, poli, o prefixo poli vem de vários. Teísmo vem de Deus, nesse caso, deuses. Portanto, politeísmo significa a crença em vários deuses. Os egípcios possuíam vários e vários deuses, né? E, além disso, nós temos um outro detalhe, o antropozoomorfismo. O que seria o antropozoomorfismo, galera? Esses vários deuses que os egípcios tinham, a forma deles era qual? Olha aqui comigo. Antropozoomorfismo. Vamos detalhar aqui? Antropo, você não sabe o que é. Vamos primeiro para o que você sabe. Zoo, tem que pôr mais um ozinho aqui só, para a gente ter uma relação. Zoo, vem de quê? Quando você vai no zoológico, o que você vê lá? Você vê os animais. Então, zoo, você tem que saber que zoo são os animais, ok? Morfismo, quando você estuda em português, você estuda lá a morfologia. O que é morfologia? É a forma das palavras. Então, esses deuses, que são vários, possuem a sua forma, um pedaço dela que é de animal. Só animal? Não, tem mais uma parte anterior, que é antropo. Antropo vem de ser humano. A antropologia vai estudar o quê? Vai estudar os seres humanos em algum período histórico, né, as relações humanas. Então, antropozoomorfismo, o que significa? Esses vários deuses que nós tínhamos aqui, eles tinham a sua forma, uma mistura de ser humano com animal. Na maioria das vezes, é o corpo humano e a cabeça de animal. Não é sempre, né? Nós temos alguns raros casos em que isso não é posto em prática. Isso é relacionado com a religiosidade diretamente com os deuses. Mas vejam, um detalhe extremamente importante que vai te ajudar em um monte de coisa. Olha aqui, a crença na vida após a morte. Isso eu considero o ponto central de toda a cultura egípcia. É a partir da crença na vida após a morte que a cultura egípcia se desenvolve. Pensa comigo. A crença na vida após a morte. Por que eles criaram as pirâmides? Lembra? Por que eles criaram aquelas pirâmides? Para guardar lá dentro, a pirâmide servia como um sarcófago. E aí eles guardavam lá dentro, todos vão ter os seus túmulos, as pirâmides grandes são dos grandes faraós,
né? Lá vai ter o corpo do faraó guardado, são retirados os seus órgãos, e aí você tem todo o processo de mumificação. Pensa agora, se eles não tivessem crença na vida após a morte, ia ter por que ele criar a pirâmide? Não. Por que ele criou a pirâmide? Para proteger as riquezas do faraó quando ele voltasse à vida. Olha que interessante. Portanto, você tem a mumificação se desenvolvendo por causa disso. Se a mumificação se desenvolve, o que se desenvolve também? A medicina, porque eles começam a analisar as estruturas do corpo. Concorda comigo? Para poder guardar esse corpo, eles desenvolvem também as pirâmides, então a arquitetura é extremamente desenvolvida, né? E esse processo todo da crença na vida após a morte é, sem dúvida, o elemento central do desenvolvimento de toda a cultura egípcia, ok? Não se esquece desses 3 elementos, pessoal. Politeísmo, crença em vários deuses. Antropozoomorfismo, que são esses deuses com forma humana e também misturando forma animal. E a crença na vida após a morte, que é um dos pontos mais importantes. Beleza? Foi? Anota isso aqui no teu caderno. Marca direitinho, isso aqui vai te salvar. Vai por mim. Você vai se salvar em prova por causa disso aqui. Fechou? Vamos para número 2. Descreva a importância das mudanças promovidas por Amenhotep IV na vida religiosa do Egito Antigo. Detalhe, esse cara aqui, ó. Esse Amenhotep, ele pode aparecer de outras 2 formas. Ele pode aparecer como Amenhotep IV, ele pode aparecer também como Amenófis IV, ou posteriormente, que é o que a gente vai ver agora, como Akhenaton, tá? O que esse cara aqui fez de diferente, pessoal? Descreva a importância das mudanças promovidas por Amenhotep IV na vida religiosa do Egito Antigo. Lembra que aqui a gente já está num período em que o Egito ele é unificado. Lembra que antes você tinha que o alto fica embaixo e o baixo fica em cima, é estranho, mas é assim, né? Porque é no sentido que corre o Rio Nilo. Então, Alto e Baixo Egito, depois ocorre o processo de unificação, e esse cara aqui, ó, é um dos reis mais conhecidos que nós temos, o Amenhotep IV. O que ele vai fazer de importante, o que ele vai trazer de mudança religiosa para o Egito Antigo? O seguinte, o Amenhotep adorava um deus específico, que era o deus Aton. Tá? Ele tinha uma adoração louca por esse deus. Ele achava que esse Deus deveria ser o Deus mais importante. E quando ele assume o poder, quando ele se torna o faraó egípcio, o que ele faz? Ele vai, olha só a viagem desse cara, ele vai proibir a crença em qualquer um dos outros deuses. Todos os egípcios deveriam adorar apenas um Deus. Qual Deus seria esse? Aton. Inclusive, ele vai mudar o nome dele de Amenhotep IV para Akhenaton. Akhenaton, aquele que adora Aton, certo? Então, descreva a importância das mudanças promovidas pelo Amenhotep na vida religiosa do Egito Antigo. Vamos colocar o seguinte: transformou a religião egípcia em monoteísta. Transformou a religião egípcia em monoteísta. Transformou a religião do Antigo Egito em monoteísta, vírgula, sendo permitidos cultos apenas ao Deus Aton, A-T-O-N, ao Deus Aton, A-T-O-N. Ponto. Só esse Deus poderia ter culto. Professor, mas e daí os outros deuses? Se o egípcio fosse pego fazendo culto para qualquer um dos outros deuses, ele era castigado. Muitas vezes com a própria vida para servir de exemplo para os demais egípcios. Ok? Então, olha só o que ele faz. Transforma a religião do Egito Antigo em monoteísta. Lembra que na questão anterior a gente viu que eles eram politeístas. Agora só é permitido um Deus. Ok? E ele vai incentivar as pessoas, ele vai obrigar as pessoas a irem participar dos cultos feitos em homenagem ao deus Aton. Tá? E aqui nós temos uma experiência monoteísta. Isso aqui é importante. Quando a gente tem um pouco mais para frente, a gente vai estudar a história do povo hebreu. Se não comigo, com outro professor ou professora. E o povo hebreu ficou
no período do cativeiro no Egito. Foi escravizado pelos egípcios. O José do Egito é vendido lá e tal, pelos seus irmãos, blá, 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 blá. E aí, nesse período que os hebreus estão no cativeiro, é bem no período que eles têm contato com o Amenófis IV, com o monoteísmo. E algumas pessoas gostam de relacionar que o primeiro contato com o monoteísmo dos hebreus foi nesse período do cativeiro no Egito. Interessante, né? E outro detalhe, o Atom, além disso, ele vai promover, coloquem lá, Akhenaton, a gente pode colocar, ou como está aqui no teu enunciado, Amenhotep IV. Amenhotep IV promove o embelezamento e o desenvolvimento cultural no Egito Antigo. Amenhotep IV promove o embelezamento e desenvolvimento cultural no Egito Antigo. Beleza, gente? Então, ele vai começar a promover o desenvolvimento da arquitetura. A arquitetura egípcia deve muito a esse cara. Ele era meio doido mesmo. Tá? Ele começou a adorar esse único Deus e todo mundo deveria adorar só apenas esse Deus. No entanto, que depois que ele sai do poder, né, nós temos o retorno ao politeísmo egípcio. Beleza? Só para retomar, ele transforma a religião egípcia em monoteísta, né? Só vão ser permitidos cultos ao deus Atom, muda o seu nome para Akhenaton, né, e promove o desenvolvimento cultural e o embelezamento do Egito Antigo. Beleza, galera? Aqui a gente fecha, então, a nossa revisãozinha sobre Egito. Claro que não dá pra gente falar sobre tudo, mas sobre os elementos mais importantes, não se esquecendo que a religião é a base da sociedade egípcia aqui desse período que a gente está estudando. Ok, galera? Forte abraço para vocês e bons estudos!